Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, venho trazer um vídeo rápido aqui para vocês, tá? Mas com informações muito importantes, com ensinamentos muito importantes. Então, antes de mais nada, curta, compartilhe e não esquece, se inscreva no canal. Lembrando que você está no maior canal de Umbanda do Brasil. Estamos chegando a 1 milhão, de inscritos. Então, não perca, venha fazer parte, se inscreve, tá bom? Pois bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como saudar as entidades. Não só as entidades, mas como saudar também os orixás. Eu já fiz até um vídeo parecido com esse, só que eu também vou ensinar a posição das mãos, porque muita gente fica com dúvida na hora de saudar. Epa, rei em ação, ou salve minha mãe em ação, a pessoa fica com as mãos. O que eu faço com as mãos? Porque eu vejo as pessoas movimentarem, eu vejo as pessoas fazendo sinais, fazendo isso com a mão. O que eu devo fazer com as mãos? Quais são as posições? Tá? Então, acompanhe. Eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para você não ficar perdido às vezes quando você chegar aí no terreiro. A primeira coisa se você não sabe ou se você tem dúvidas o que fazer com as mãos ao saudar uma entidade ou ao saudar ali um orixá, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Salve minha mãe Assã. Você pode saudá-la assim, ó. Epa, rei Assã, levantando as mãos para o alto. Esse símbolo ou essa saudação, para você que não sabe, que não tem conhecimento, não é errado fazer e servirá para qualquer orixá ou para qualquer entidade. Sim, salve meu pai Ogum. Ogum é meu pai, levante as mãos para o alto. Ou seja, reverenciando o orixá. E como você não sabe as saudações, ou seja, como você não sabe posicionar as mãos, qual movimento fazer, você pode simplesmente só erguer os braços para o alto, né, mostrando ali a sua reverência ao orixá. Porém, como eu disse, cada orixá vai ter posições ou movimentos diferentes, simbolizando às vezes a sua energia, simbolizando às vezes qual é a atuação daquela entidade, a atuação daquele orixá. Então vamos começar. E vamos começar por Oxalá, tá? Como saudamos Oxalá? Normalmente é salve meu pai Oxalá. A resposta é Epa Babá. Ou então, em algumas casas, é salve meu pai Oxalá. E a resposta é Oxalá meu pai. As duas podem estar certas. No caso, vai depender de qual terreiro você está indo. Tá bom? Então é salve meu pai Oxalá, epa babá. Ou então, salve meu pai Oxalá, Oxalá meu pai. As posições das mãos é bem simples. Oxalá como sendo ali o padroeiro do Brasil, um Oxalá superior, tratado como um Oxalá, reverenciado como um dos principais orixás aqui no Brasil. Ao saudar Oxalá, erguemos a mão para o alto. Salve meu pai Oxalá, epa babá. Ou então, Oxalá meu pai, mostrando reverência ao seu poder. Tá bom? Compreenderam? Agora vamos a Ogum. Orixá Ogum. Como saudar Ogum? Primeiramente se faz a pergunta, né? Salve meu pai Ogum, ou salve orixá Ogum. A resposta é Patacori Ogum. Ou então, Ogunhê, meu pai. As duas respostas estão certas. Vai depender da cultura. Então salve meu pai Ogum, Patacuri Ogum, ou então, Ogunhê, meu pai. Quais são as posições da mão?
Normalmente, quando se sauda algum, se faz este movimento. Patacuri Ogum, e bate no peito. Ou com as mãos fechadas, com os punhos fechados. Salve meu pai Ogum, Ogunhê meu pai. Bate 3 vezes no peito. Ou então, com os punhos assim, ó, com a mão em forma de lança, ou em forma de espada. Ogunhê meu pai. E por que desse movimento com as mãos? Ogum, o orixá da guerra, também o orixá conhecido como orixá protetor. Então, quando fazemos isso aqui, estamos simbolizando tanto um escudo, como também 2 espadas. Então, o movimento das mãos para saudar Ogum é salve meu pai Ogum, Ogunhê meu pai, ou Patacuri Ogum. Mãos cruzadas, abertas ou fechadas. Falamos de Ogum, agora vamos ao Oxóssi. Oxóssi, nosso orixá da fartura, orixá das matas. Como sauda Oxóssi? Salve meu pai Oxóssi. 2 tipos de saudação também que existe. Okearo Oxóssi. Salve meu pai Oxóssi, Okearo Oxóssi. Ou então, em algumas casas e culturas, como Oxóssi tem uma ligação com os caboclos, né? É dito, salve meu pai Oxóssi, o que caboclo, tá bom? O que aro Oxóssi ou o que caboclo. Quais são os movimentos da mão para saudar Oxóssi? Bate no peito, faz assim e levanta a mão para o alto, tá? Salve meu pai Oxóssi, o que aro Oxóssi. Tá, o que simboliza esse movimento? Né, ao saudar Oxóssi, algumas pessoas só fazem isso aqui, ó, não batem no peito, só colocam a mão aqui, com um sinal assim, com o dedo levantado, tá? Esse movimento ao saudar Oxóssi pode ter vários simbolismos conforme a cultura. Um dos principais simbolismos, né, que se faz assim, o movimento na cabeça e levando, erguendo esse dedo para o alto, tá? É uma das posições utilizadas pelos caboclos, tá? Além disso, também pode simbolizar um arco e flecha, tá certo? Em algumas culturas é colocado a mão para trás ao saudar Oxóssi e se faz esse movimento, né? Simbolizando uma flecha também, tá bom? Agora vamos lá, Oiá ou Inhaçã. Como saudar Inhaçã? Salve minha mãe Inhaçã. A saudação é Eparrei Oiá, né? Eparrei Oiá. Ou salve minha mãe Inhaçã. Inhaçã minha mãe. É claro que vai depender da cultura, como eu disse, tá? Vai depender da cultura. Então salve minha mãe Inhaçã, Eparrei Oiá ou Eparrei Inhaçã. Quais são os movimentos da mão? Normalmente, quando se sauda Inhaçã, o movimento é assim, ó, fazendo assim com os braços. Ou seja, é colocado um braço no peito e se faz assim com esse braço direito, né? Com as mãos esticadas, assim, faz esse balancear, que na verdade simboliza o vento, simboliza o ar, o movimento ali, ó, de um furacão, como se você estivesse fazendo um vento mesmo, tá? Até então a ligação, a gente sabe que Oiá ou Inhaçã é o orixá das tempestades, né? O orixá do vento, compreenderam? Certo. Agora, orixá Omolu, ou Obaluayê. Salve meu pai Omolu. Ou Omolu meu pai, ou Obaluayê meu pai, ou então Atotobaluayê, ou Atotô meu pai. A saudação para Omolu, como também para Obaluayê, a forma de resposta é a mesma, tá bom? Sendo que são 2 orixás bem similares. Então a resposta é a mesma. Salve meu pai Obaluayê, Atotobaluayê, ou Atotô meu pai, ou salve meu pai Obaluayê. Quais são os movimentos da mão ao saudar Obaluayê ou Omolu? Existem 2 movimentos. O primeiro movimento é fazer assim com as mãos, tá? E depois levá-la aqui na cabeça, mãos fechadas,
como se você estivesse orando, né? Como se você estivesse pedindo. E por que desse movimento aqui nas mãos e depois levar a cabeça? Para quem não sabe, o Omolu e o Baluayê é considerado o orixá da terra. Quando estamos fazendo isso aqui, estamos saudando a terra, tá? Que é morada ou que é o domínio de Obaluayê. Então, mesmo como se a gente estivesse reverenciando, né, este orixá que comanda onde pisamos, tá bom? Lembrando que às vezes isso pode mudar em algumas culturas, certo? Pronto, Obaluayê. Agora temos Nanã. Sim, a orixá Nanã. E é bem simples saudar Nanã. Salve minha mãe Nanã, saluba Nanã. Salve minha mãe Nanã, saluba Nanã. Em algumas casas pode-se responder salve mãe Nanã. São essas duas respostas. O movimento das mãos também é fácil. Normalmente quando se sauda o orixá Nanã, se faz esse mesmo movimento aqui do chão, tá? Fazendo assim no chão, porque Nanã também está ligado à terra. Em algumas culturas, o movimento, ao invés de posicionar as mãos para baixo, fazendo assim, é feito de forma diferente. É feito como se estivesse pegando algo aqui no chão e levantando para o alto, tá bom? Então, são essas duas formas. Agora, falamos aqui de todos os orixás e Iemanjá, não devemos esquecer. Sim, como saudamos Iemanjá? É bem simples. Salve minha mãe Iemanjá é Odociaba. Odociaba. Salve minha mãe Iemanjá. Odociaba, né? A resposta é essa. Quais são os movimentos da mão? Presta atenção. Assim, ó, os movimentos da mão é desta forma, mas você faz aqui embaixo. O que simboliza esse movimento? Salve minha mãe Iemanjá. Odociaba. Esse movimento é como se você estivesse mexendo ou balançando as águas, como se você estivesse se lavando. Então é salve minha mãe Iemanjá, Odociaba, tá? Esse movimento aqui, ó. E ao saudar Oxum, os movimentos da mão também são praticamente os mesmos, né? Ó, ao saudar Oxum. Porém salve minha mãe Oxum. E a resposta é Oraiê-ô. A resposta é Oraiê-ô. E o movimento também, como se estivesse mexendo nas águas. Ah, tá, não posso esquecer do orixá Xangô. Como saudar o orixá Xangô? Bem simples. Salve meu pai Xangô. Caô se responde dessa forma. Pode se responder simplesmente salve Xangô meu pai. Mas a resposta correta seria salve meu pai Xangô, Caô cabecile. A resposta é Caô cabecile, tá bom? Salve meu pai Xangô, Caô cabecile. Agora quais são os movimentos da mão para saudar Xangô? Colocando a mão na cabeça. Assim, ó, só colocar dessa forma, coloque as mãos na cabeça e faça isso, tá bom? Salve meu pai Xangô, Caô cabecile, tá? Algumas pessoas fazem um movimento, elas colocam a mão na cabeça e depois, né, cruzam, vamos assim dizer, ou seja, mudam ela de posição. Caô cabecile, então eles trocam, eles fazem isso aqui. E o que significa esse movimento? Mostrando que Xangô é rei, mostrando que Xangô tem coroa, ou que pertence à sua coroa. Praticamente isso, tá certo? Mas enfim, falamos dos orixás. Agora vamos falar sobre as entidades. Você que frequenta a Umbanda, é claro que você quer saber como sauda os pretos velhos, como sauda os baianos, os marinheiros. Vamos lá. Primeiramente, é claro, vamos começar com essa linha popular, que é a linha dos pretos velhos. Como sauda os pretos velhos? É bem simples. Salve os pretos velhos. E a resposta é adorei as almas. Eu acho que essa aí você sabia já, né? Salve os pretos velhos. Adorei as almas. Tá? A resposta é essa.
movimento das mãos para saudar os pretos velhos. É bem simples. Salve os pretos velhos, adorei as almas. Como se você tivesse o porquê desse movimento. Como se você estivesse intercedendo por alguém, como se você estivesse orando por alguém, como se você estivesse orando por uma alma bendita. Então você faz esse movimento e abaixa aqui a cabeça. Ó, adorei as almas. Em algumas culturas, ao invés das pessoas fecharem a mão desta forma, as pessoas fazem assim, como se realmente estivesse orando. Salve os pretos velhos, adorei as almas. Tá? Então, pode ser assim, com as mãos fechadas, como se fosse uma prece, ou assim também, tá bom? Pretos velhos, caboclos. Sim, os famosos e conhecidos caboclos de Oxóssi, ou caboclos da mata, ou caboclos caçadores. Como esses caboclos têm uma forte ligação com o orixá Oxóssi, a forma que saudamos eles é bem similar também ao Oxóssi. Salve os caboclos. E a resposta é o que arô Oxóssi, ou então o que caboclo. O que arô Oxóssi ou o que caboclo. Na maioria das vezes, quando vai se saudar os caboclos, né, se fala salve os caboclos de Oxóssi. Aí se responde o que caboclo, tá? E o movimento das mãos é praticamente o mesmo. Peito, cabeça e levanta o dedo para o alto. Em algumas culturas, somente mão na cabeça e levanta o dedo para o alto. O significado dos movimentos é o mesmo significado que as próprias entidades realizam e também mostrando ali como se fosse um arco e flecha trazendo esse simbolismo, tá bom? Agora vamos falar sobre os marinheiros, né? A famosa linha das águas dentro da Umbanda. E como que se salva os marinheiros? Primeiro salve os marinheiros. A resposta é salve a marujada. Mais uma vez, salve os marinheiros. A resposta é salve a marujada. Tá? É claro que isso pode variar, às vezes, de cultura para cultura, mas normalmente é assim que se responde. Quais são os movimentos da mão ao saudar os marinheiros? O mesmo que para saudar Iemanjá e o mesmo que para saudar Oxum. Faz-se aquele movimento como se estivesse lavando as mãos ou mexendo na água. Esse é um simbolismo fácil de explicar. Os marinheiros foram entidades que tiveram uma forte ligação com as águas, ou eram pescadores, ou eram marinheiros. Então esse movimento simboliza nada mais do que a ligação que eles têm com as águas, tá bom? Agora vamos falar sobre os baianos. Sim, baianos também são entidades muito conhecidas dentro da Umbanda. Como que se salva os baianos? É bem simples. Salve os baianos. Se responde, salve o santo da Bahia, meu pai. Salve os baianos. A resposta é, salve o santo da Bahia, meu pai. Em algumas culturas, pode-se responder de forma específica, como por exemplo, salve os baianos. Aí a resposta pode ser, salve meu padrinho Padre Cício, salve meu Juazeiro do Norte. Enfim, em algumas culturas a resposta pode ser um santo, vamos assim dizer, em específico, mas normalmente salve os baianos, salve o santo da Bahia, meu pai. Como é o movimento das mãos para saudar os baianos? Enfim, normalmente o movimento das mãos ao saudar os baianos é fechar as mãos assim e abaixar elas aqui para baixo. Esse movimento aqui, na verdade, é como se o simbolismo é como se a gente estivesse agradecendo ao solo, agradecendo ao chão, agradecendo a nossa cultura, agradecendo a nossa raiz. Então salve os baianos, salve o santo da Bahia, meu pai, fechando as mãos e agradecendo. Porém, é claro, em algumas culturas não se faz somente esse fechar as mãos, mas se bate palma. Salve os baianos, salve o santo da Bahia, meu pai. Ou seja, se curva, olhando para o chão, né? E bate palma, como uma forma de saudar ali o chão, tá certo? Pronto, eu acho que já falei sobre todas as entidades, né? Pelo menos as entidades mais conhecidas. E agora tem Exu.
Eu sei que você está se perguntando, Patrick, você falou dos orixás, você falou das entidades, mas e os Exus? Existe uma forma específica de saudar os Exus? Existe movimento das mãos que a gente deve fazer ao saudar os Exus? Existe. Vamos lá? Vou ensinar para vocês. Tá, eu vim aqui para ensinar para vocês como saudar Exu. Deixei Exu por último, que eu sei que tem muita gente curiosa aí, tá? Normalmente é Laro e Exu. Se faz meio que essa pergunta, se sauda Laro e Exu, e a resposta é Exu é Mojubá. Ou então só Exu Mojubá. É Laro Exu, Exu é Mojubá. Ah, e se você me perguntar, e Pombogira tem uma forma diferente? Na verdade não, também é da mesma forma. Laroye Pombogira, Pombogira é Mojubá, tá? Laroye Exumirim, Exumirim é Mojubá. Então a resposta é a mesma. Agora é que tem, quais são os movimentos da mão que deve se fazer ao saudar Exu? Normalmente, ao saudar Exu, se cruza os dedos e se faz esse movimento aqui, né, apontando para o chão. Em algumas culturas, o movimento pode ser diferente desse apontando para o chão, tá? Em algumas culturas se faz esse movimento aqui, ó, em forma de garra, tá? E se cruza as mãos aqui, ó, para apontando ao chão. Laro Exu, Exu é Mojubá, tá? Em outras culturas, o movimento da mão pode ser diferente também, que é Laro Exu, Exu é Mojubá, ou seja, se bate palmas, conhecido como paô. Se bate paô para Exu. Laro Exu ou Laroê Pombogira, Pombogira é Mojubá ou Exu é Mojubá. Então existem esses 3 movimentos da mão. E qual é o significado desses movimentos ao saudar Exu? O significado é o mesmo, que é nada mais, nada menos do que saudar o chão. Sim, local sagrado. É como se você estivesse saudando a terra, saudando o chão, saudando o caminho. Para quem não sabe, Exu é considerado o orixá do caminho. Tudo pertence a Exu. Então a gente sauda o chão, a gente sauda o caminho e presta reverência, que onde pisamos é de Exu. Deu para vocês compreenderem? Eu espero que sim. Tá? Lembrando, mas Patrick, e para saudar as entidades? E para saudar Exu Tranca-Ruas? E para saudar Pombogira Maria Padilha? É a mesma coisa. Laroê Exu Tranca-Ruas. Tranca-Ruas é Mojubá. Laroê Pombogira Maria Padilha. Maria Padilha é Mojubá. E o movimento das mãos é o mesmo, tá bom? Compreenderam? Pessoal, se eu esqueci alguma entidade, algum orixá, deixa aqui nos comentários, porque é muita coisa, às vezes a gente acaba esquecendo mesmo. Então deixa aqui nos comentários, se você acha que a gente esqueceu, tá bom? E não esquece, é claro, agora é você que não deve esquecer, de curtir esse vídeo, compartilhar aí nas suas redes sociais, porque eu sei que tem gente que tem dúvida, e não esquece de se inscrever aqui no canal, mais uma vez lembrando. Você está no maior canal de Umbanda. Trazemos vídeos aqui diários, trazendo grandes informações que eu tenho certeza que vai agregar, seja você iniciante, médio há muito tempo, então acompanhe o nosso trabalho, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.